Glórias a Deus, porque em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Bom, nós estamos num período, né, onde estamos ministrando diversas palavras, né, tantas ministrações que Deus tem falado aos nossos corações, palavras que realmente tem sido, eu digo, o comentário de muitos irmãos, algo que Deus nunca tinha feito, né? Revelado tantas coisas lindas e cada vez mais, porque nós estamos buscando mais o Senhor. Na Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é evidente, irmãos, que quando estamos passando por lutas, por problemas, né, por momentos que desafiam a nossa fé, nós buscamos mais o Senhor, né? Isso é fato. Fato que é bastante consumado, de que quando estamos num momento difícil em nossas vidas, né, quando estamos passando por momentos de provações, de adversidades, nós temos uma força, não sei de onde vem, é claro, é a presença do Espírito Santo em nós, que nos vocaciona, né, a buscar uma solução divina para situações que a gente sabemos que não vem de homens a solução, mas vem do Senhor. Então, cada vez que a situação mais aperta, mais a gente percebe que o cristão, aquele que está firme, aquele que quer permanecer na presença do Senhor, ele está buscando mais, com mais intensidade, com mais oração, né? E bom, então nesse contexto, né, de buscar de Deus uma solução, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Eu quero que nesta manhã você pegue a sua Bíblia e, se você quiser pegue um caderno, um papelzinho, para anotar os versículos, os textos, porque como estamos numa escola bíblica, é importante que você anote tudo para que depois você venha, né, fazer um estudo mais detalhado, fazer várias pesquisas, né? A gente tem que aprender, irmãos, a estudar. Nós temos que aprender a buscar na Bíblia Sagrada aquilo que Deus tem para nos revelar, aquilo que Deus quer nos mostrar, de coisas novas, extraordinárias, e não ficar na superfície, né, do conhecimento, mas buscar o melhor de Deus. Amém? Bom, o texto que eu quero ler para vocês está lá no livro de Salmos, de número 20 e o versículo 7. Amém? Paz do Senhor para todos vocês. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Amém, meus amados? Vamos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus. Salmo de número 20, versículo 7. É o texto que nós vamos ler agora para todos vocês. Não saia daí, permaneça, porque a palavra vai ser muito forte nesta manhã. A palavra vai ser poderosa. Com certeza Deus vai falar à tua vida e para a tua família. Amém? E aí eu vou te pedir uma outra coisa. Se você está ouvindo essa palavra que Deus está te revelando aqui, é uma live, né? Vocês estão fazendo ao vivo. Não fica pulando de live em live, né, procurando outras, porque aí você perde a continuidade da mensagem, né? Ou você se concentra aí, né, e tenta, fortalecer a tua alma ouvindo uma palavra, do que você ficar pulando e, ao invés de você ouvir uma coisa só, você ouve várias picotadas e nunca entende tudo. Então, se concentre, se Deus está permitindo você estar aí, amém? Glória a Deus, compartilhe desta palavra e vamos permanecer, amém? Vamos lá, Salmos capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Uns confiam em cavalos, uns confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Bom, é claro que nós vamos falar sobre confiança, é o tema central da nossa administração, não tem por que fugir desse aspecto. E eu quero fazer uma pergunta bem simples e clara e óbvia, e eu sei também que a resposta também será óbvia, né? Porque quem está assistindo essa live não vai responder diferente do que eu estou imaginando. Em quem você deposita a sua confiança? É evidente que nós todos que estamos aqui, vamos dizer, confiamos no Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós que falamos que confiamos no Senhor, na hora da situação, na hora da adversidade, na hora que acontece o fato, as atitudes, elas demonstram exatamente o contrário. Muitas vezes, irmãos chegam para mim, eu comum conversar com as pessoas, e no meio da conversa você encontra contradição. Ou seja, contradições aparecem, a Bíblia diz que Deus deixa a boca do tolo ela mesmo se revelar, né? Ou seja, ela mesmo demonstrar que aquela palavra está sendo enganosa. Muitos irmãos chegam assim, eu pergunto: como é que você está, meu irmão? Ah, pastor, eu estou bem com Jesus. E aí depois você começa a ver as atitudes dessa pessoa, né? E alguns aspectos da sua
da sua maneira de se relacionar com os demais, a maneira que ele lida com o problema, que ela está lidando com o problema, você percebe que esta confiança que nós, às vezes, falamos que temos no Senhor, o fato, na prática, não é bem assim. Ou seja, demonstramos insegurança, demonstramos medo, demonstramos incertezas, demonstramos em comentários que não sabemos o que de fato vai acontecer. Então, existe uma grande diferença entre confiança e pensamento positivo. Né? Pensamento positivo é você pensar que vai dar tudo certo, eu creio que vai dar tudo certo. Pode ser um pensamento positivo, não é de mal. Se está pensando bom, é melhor do que pensar ruim, é verdade? Mas a fé, a confiança, ela não se revela nesse aspecto, né? Ela se revela numa confiança daquela certeza absoluta que, independente de todas as coisas, Deus está cuidando de nós. Como diz lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que a palavra do Senhor, ela é fogo, ela é poderosa, ela é mais forte do que um martelo que esmiuça a penha, né? Então, a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza tão absoluta que de fato nos dará paz, mesmo passando por muitas tribulações, e que nós estamos vivendo isso atualmente, nós estamos vivendo essa situação que estamos vivendo não só na nossa família, no nosso país, no mundo de modo geral. Então, essa confiança em Deus, ela muitas vezes ela não é essa confiança que nós achamos que ela é. Achamos que é uma grande confiança em Deus, na verdade é apenas um pensamento positivo, que norteia também aqueles que pensam, né, dentro da teologia da prosperidade. Não, eu sou cabeça, não sou cauda. E essa conversa toda que leva muitos cristãos lá na frente a se frustrarem, porque eles começam a não experimentar aquilo que o pastor prega. O pastor está pregando que o crente nasceu para ser vencedor, que nasceu para ser, um super-homem, um super-crente, e aí a realidade não é bem assim. A gente começa a perceber que alguns começam a se frustrar por causa disso e começam até a se culpar, porque eu acho que eu não tenho tanta fé em Deus, eu não tenho tanta confiança em Deus, por quê? Porque confiaram naquilo que não era para confiar, confiaram na palavra humana, confiaram no pensamento humano, na força humana, né? A Bíblia diz lá no livro de Salmo 33, versículo 18, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode servir. Bom, falando sobre cavalos, que é uma das formas dessa analogia que Deus, através tanto do salmista do Salmo 20, do Salmo 33, demonstra que naquela época o cavalo ele era, como é no campo hoje, uma força animal muito forte, né? De ajuda humana, não só na área da agricultura, mas também, principalmente na área da guerra, né? Dos conflitos. Quando havia exércitos, né, que naquela época eles guerreavam entre si, aquele que tivesse um maior armamento, ou seja, aquele que tinha mais cavalos mais fortes, mais possantes, com os cavaleiros mais treinados, esse exército era um exército com um poderio militar extraordinário. Ou seja, o cavalo era a medida que era feita a avaliação de um exército, né? Tem pessoas que estão nos vendo aqui através da live que são pessoas que já passaram pelas Forças Armadas ou estão nas Forças Armadas e sabem que o poderio militar hoje ele significa muito, né? A nação que a tem, né? Para poder impor respeito, impor regras às demais nações, porque ela tem força, ela tem poder, ela tem um poderio militar que é medido por armas, que é medido por tanques de guerra, né? Carros de combate, aviões de combate. Então tudo isso aí está relacionado ao poder militar. E naquela época o exército, né, ele era medido pelos cavalos, né? Então os cavalos simbolizavam força, né? Era de grande valia nos combates, eles eram valentes, são valentes, treinados, destemidos, né? Partiu para cima dos inimigos. Você começa a ver filmes de guerras, né, antigos, né, na área medieval, como também na época das grandes cruzadas. Você percebe que o cavalo ele tinha uma grande importância nas guerras, né, daquela época. Então as pessoas que estavam com o cavalo passavam por cima do outro exército, tinha uma vitória esmagadora. O exército era fragilizado quando
do outro lado tinha cavalos, né? Os cavalos ele tinha esse... E sem contar, irmãos, a locomoção que era para grandes distâncias, o cavalo resistente, o homem cansava logo, 2 pernas ao invés de 4. Então tudo isso tinha um significado importante, né, para as pessoas, né? Quem tinha cavalo se sentia... Eu já andei, já tive a oportunidade, né, de andar, de cavalgar, né, de estar montando em cima de um cavalo. Nossa, é muito gostoso. Você sente mais alto do que os demais, você sente um pouco mais alto do que, sabe, o plano terreno das pessoas que estão ali andando, né, e você fica assim numa posição, sabe, de maior grandeza, e querendo ou não, você não tem muito medo de buraco, de espinho, porque você está ali em cima do cavalo, né? Quem já andou de cavalo sabe a sensação que é você estar em cima, sabe, de um cavalo grande, né? Coisa linda. Mas imagine você numa guerra, você em cima de um cavalo, você se sentia mais confiante, você se sentia mais seguro de si, né? Olha, eu tenho um cavalo, o cavalo vai passar por cima do outro soldado lá, e se não houver numa peleja, se tiver a coisa muito apertada, se tiver uma batalha renhida, vai ter uma batalha feroz, eu posso escapar com o cavalo. O cavalo ele consegue obter uma velocidade extraordinária, muito maior do que o ser humano. E aí, quem estava sobre o cavalo se sentia muito mais confiante do que quem estava com os pés na terra, né? Ou seja, os pobres mortais que estavam com os pés na terra se sentiam inferiores àqueles que estavam sobre os cavalos. E aí a gente começa a fazer uma analogia, porque o salmista disse, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É evidente, irmãos, que hoje boa parte de quem está assistindo aí não tem cavalo. Não tem cavalo, então você pode dizer, pastor, essa mensagem não é muito para mim, eu nem cavalo tenho, eu nem gosto de cavalo, tenho até medo de subir cavalo. Mas a gente faz uma comparação do que era importante para as pessoas naquela época e o que é importante também para nós nesses dias de hoje, né? Ou seja, vamos colocar que o cavalo representa aquilo que você tem, as suas posses, talvez o seu salário, o seu emprego, a casa onde você mora, o seu carro, né? O seu plano de saúde, tá? O seu médico que você conhece, que é um bom médico, né? Pessoas que têm poder aquisitivo, que lhe ajudam, pessoas que estão próximas de você, né? Então vamos imaginar que toda essa questão de carros e cavaleiros representem para nós aquilo que nós temos, aquilo que nos traz uma certa segurança, o nosso lar, os nossos relacionamentos, né? O nosso emprego, a nossa saúde, o nosso plano de saúde e tantas outras coisas mais, que traz a representação de algo que nos traz um certo conforto, uma certa confiança, né? Que traz para nós uma certa estabilidade, que possamos ficar, sabe, um pouco seguro do que está acontecendo no mundo atual. Bom, levando em conta tudo isso, eu quero trazer uma história bem interessante para comparar e fazer um fechamento, né, com um exemplo bem interessante a respeito de cavalos, né? Cavalos contra homens de pé, um exército de gente flageladas, né? Pessoas retirantes, que com os pés no chão, escravos, né? E um exército poderoso, o maior exército do mundo, o mais poderoso naquela época, que foi o exército de Faraó. O exército de Faraó, né? O Egito naquela época é como se fosse hoje os Estados Unidos, né? A China, países que representam o topo, né? Da cadeia alimentar, como eu posso dizer, o topo, né, do mundo em relação ao poderio militar, de contingente humano e também de estrutura bélica. O exército de Faraó era um exército extremamente preparado, com carros e cavaleiros preparados. Um soldado egípcio era um soldado preparadíssimo para a guerra. Naquela época representava um dos exércitos mais poderosos do mundo. E a Bíblia diz que quando Deus libertou o povo ali do Egito, não é? E viu as 10 pragas, mão forte Deus libertou, o povo saiu do Egito, era um povo escravo, não era um povo treinado, não tinha um exército organizado. Segundo alguns teólogos, e tem alguns textos bíblicos que corroboram para isso, lá em Êxodo 12:37, mais ou menos, números também falam sobre isso, falava em torno de 600 mil homens. Veja bem, 600 mil homens estavam dentro do povo de Israel que saiu do Egito.
E aí, levando em conta mulheres, crianças, velhos, pá, e uma contingente maior de pessoas, nós tínhamos aí em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. De 2 a 3 milhões, não existe uma quantidade mensurada, certa, registrada na Bíblia. Mas nós fazemos uma projeção aí de mais mulheres, mais mulheres e mais crianças, dá uma projeção de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. 2 milhões, irmãos, dá para imaginar, é muita gente, que eram escravos no Egito. E agora estavam indo para Canaã, uma terra que eles nunca tinham visto, no meio do nada, e agora eles tinham que enfrentar diversos obstáculos. E eles saíram do Egito, talvez cantando vitória, né, se alegrando porque Deus tinha libertado depois de 430 anos de escravidão, né, com a marca do chicote nas costas, gente que sofreu muito fazendo os tijolos e construindo, né, as construções do Egito. E a Bíblia diz que eles pegaram e saíram lá, né, saíram com muito, imagine você fazer a sua mudança agora, né? Uma mudança agora, com toda a sua roupa, com os seus pertences, querendo ou não, chega a ser pesado, né, de tanta coisa que nós temos que levar. Imagine a quantidade de ouro e prata que a Bíblia diz que os judeus receberam de presentes dos egípcios, por conta até, os egípcios ficaram meio supersticiosos, né, por causa daquele povo, e entregaram muitos presentes para ele. Então eles saíram com ovelhas, saíram com bens materiais, com dinheiro, com ouro, com prata, com carros puxados, né, por tração animal, por pessoas puxando. Era um povo fragelado, eram os retirantes, né, daquele momento. Pessoas que foram escravas, pessoas que eram debilitadas, não tinham uma vida muito fácil no Egito. E eles agora estavam saindo a pé. Eles estavam saindo, na sua maioria, a pé, para a terra que emana leite e mel. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, depois de alguns dias de caminhada, chegaram diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, não tinha para passar pela frente, não tinha como romper as barreiras nas laterais, porque eram cordilheiras de montanhas. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Talvez muitos perguntam assim, mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Deus não permitiu, que eles já tinham sofrido tanto e agora ainda endureceu o coração, sabe, de Faraó? Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite situações chegarem na tua vida para que Ele seja glorificado. O único objetivo que Deus permitiu essa situação acontecer com o povo judeu é para que o nome dele fosse glorificado. Porque Deus tem que fazer algo grande, Deus tem que fazer algo extraordinário. E a sua fé, anote isso aí, a sua fé não pode ser dividida com a sua força. A sua fé não pode ser dividida com a sua força. Ou seja, pastor, eu tenho um plano de saúde, eu vou juntar com a minha fé. Não, a fé ela precisa de, muitas vezes, estar num momento tão extremo, uma situação tão difícil, para que se revele naquele momento apenas e somente o milagre de Deus. Porque na hora que acontece o milagre de Deus, irmãos, e tem uma força humana, e tem aquela tipo assim, eu fiz a minha parte, e aí Deus só colocou a cereja do bolo. Isso, claro, eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito através da minha vida. Mas eu fico muito mais feliz quando eu olho para uma situação, me deparo com um momento onde eu vejo que meu plano de saúde, que o meu conhecimento, que a minha força, que o meu cavalo, que o meu carro, que o meu dinheiro não vale de nada, somente a presença de Deus. Glória a Deus. Somente Deus, olha, Deus permite essas situações para que somente naquele momento Ele venha revelar a grandeza dEle, Ele venha demonstrar o poder dEle sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Então, a Bíblia revela que essa história, né, de que aconteceu com o exército. A Bíblia diz que Deus levantou naquele momento, endurecendo o coração de Faraó. O povo lá do lado do Mar Vermelho, todo mundo já se refrescando, né, descansando por causa da grande jornada e porque já estavam livres do Egito, já estavam longe do Egito. A Bíblia diz que agora Faraó vem com todo o exército dele, com carros e cavaleiros atrás do povo judeu. Ou seja, um exército fortificado, um exército com carros, um exército com cavaleiros, com guerreiros especializados na batalha. Do outro lado, um povo numeroso, ou seja, difícil de locomover, porque tinha 2 milhões de pessoas. Imagina você mover
2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas para se mover não é tarefa fácil, irmãos. Porque nós estamos lidando com pessoas velhas, deficientes, crianças, né? Você já tentou sair com 12 pessoas, 10 pessoas de um local? Você imagine 2 milhões de pessoas. Nossa, é um trabalho horroroso. Então, para mobilizar aquele povo não era tarefa fácil. Não era tarefa fácil tirar o povo do chão, tirar o povo do seu descanso, do seu comodismo. Então, 2 milhões de pessoas que não tinham habilidades na luta, não eram guerreiros, não tinham cavalos. E a Bíblia diz, amados, que do outro lado tinha um exército de Faraó, um exército fortificado, um exército com cavalos e cavaleiros. E aí 4 lições, 4 lições que nós iremos aprender neste contexto da confiança no cavalo, da confiança no carro, nesse estudo que nós estamos passando neste domingo, amém? Primeira coisa, anote aí, Deus permite situações de provações e adversidade, Deus permite. Não vai achar que toda adversidade, toda provação, não é? Porque foi o diabo. Não, é assim, sabemos que o agente maligno do mal é o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas a gente tem certeza absoluta, como está escrito nos textos lá de Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. Êxodo capítulo 14, o versículo 17. Diz assim, olha o que Deus falou. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E eu serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 17. Olha o propósito de Deus, de ele ter endurecido o coração de Faraó. Veja, olha, vamos recapitular. O povo tinha sofrido 430 anos, estava agora ao lado do Mar Vermelho, com uma barreira no lado direito, uma barreira do lado esquerdo, e aí Deus endurece o coração de Faraó. Parece piada, né? Mas Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó sentisse vontade de vingança, talvez pelo filho morto, e ir atrás de Moisés e daquele povo. E eles não foram com a intenção de resgatar e trazê-los como escravos. A intenção era matar mesmo. Então eles foram com gosto de gás, eles foram fervendo, eles foram lá para poder destruir. E aí, quantos daqueles soldados que estavam ali no exército de Faraó não tinham perdido filhos, não tinham perdido talvez irmãos, talvez não tinham perdido alguém da sua família por conta da 10ª praga lá, da morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que esse povo, ele foi atrás com cavaleiros, com soldados, eles foram guerrear uma guerra que estava quase ganha, irmãos. Olha, de um lado, veja bem, um exército poderoso com carros e cavaleiros, com cavalos, preparados com espadas. Do outro lado, velhos, crianças, alguns jovens, né? Muitas pessoas fragilizadas por conta da escravidão, do trabalho, né? Que era um trabalho exaustivo. Né? Imagine só você como seria a guerra naquele momento. Extremamente desfavorável ao povo judeu. Né? Desfavorável ao extremo. Eles iam morrer ali, iam ser trucidados. Não tinham guerra. Tanto é que é verdade que lá na frente Deus não permite o povo de Israel passar por dentro da terra dos amonitas, justamente por causa disso, para poder evitar um conflito, né? Porque naquele momento o povo judeu não estava preparado para a guerra, ainda não tinha sido treinado, não tinha habilidades ainda, e neste momento a Bíblia diz que o exército de Faraó aparece, né? E aí Deus permite, eu creio nisso, que Deus permite você ver a situação acontecendo, permite a situação chegar numa situação complicada para que ele demonstre o poder dele. Quando o exército aparece lá na colina, o povo começa a reclamar, começa a dizer: Moisés, não tinha túmulo no Egito para a gente, o Senhor vai matar a gente aqui no meio do deserto, o Senhor vai nos matar aqui do antes, não tem nada aqui, a gente podia ter morrido lá no deserto, lá no Egito, que era bem melhor, tinha túmulos, e aqui nem túmulo nós temos. E aí começou a falar, e aí Deus orientou a Moisés, Deus fez um milagre maravilhoso, fez uma coluna de fogo, né, entre o povo e Faraó, que Faraó não conseguia transportar, não conseguia transpor aquela coluna. De um lado a Bíblia diz que do lado dos egípcios ficou escuro e do lado dos judeus ficou claro.
E a Bíblia diz que, você sabe toda a história, que Deus manda Moisés mandar o povo marchar, levanta a vara, o mar se abre em duas colunas, né, de água, uma à direita e à esquerda. Para quem não sabe, a abertura do Mar Vermelho aconteceu no final da tarde, já era quase noite. Porque a Bíblia diz que do lado egípcio já estava escuro, mas do lado judeu estava iluminado pela coluna de fogo. E lá na frente você vai perceber que quando o mar se fecha lá sobre os egípcios, já era na madrugada, já estava chegando ao amanhecer. Então, nesta situação, o povo atravessando o Mar Vermelho, não é? Com os pés no chão, e de noite, né? Não estava assim mais escuro, mas estava bem escuro, já estava chegando, anoitecendo. Imagine que situação que o povo estava passando, que Deus permitiu. Vejam, quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. E qual o propósito? Ele diz lá: eu serei glorificado na derrota de Faraó e de todo o seu exército. Glória a Deus. Meus amados irmãos, trazendo uma aplicação agora para os nossos dias, Deus permite situações que você diz assim: poxa, pastor, eu já sofri tanto, já passei por tanta situação difícil, e por que isso está acontecendo agora? É no momento que menos podia acontecer isso, está acontecendo isso, porque Deus quer mostrar o poder dele ao extremo. Deus quer mostrar o poder dele de maneira poderosa sobre a tua vida, sobre a tua família. É o momento da demonstração do poder de Deus, porque ele quer ser glorificado. Deus quer ser glorificado, e ele será glorificado sobre a derrota, não só desse vírus, mas de tudo aquilo que o diabo tem se levantado contra a tua vida. Porque, meu irmão, você pode achar que esse problema e tantos outros, porque o diabo sim, mas Deus tem permitido. Deus tem permitido porque Ele quer um povo dele que busque mais, que ore mais, que se interesse mais pelas coisas dele. Vejam bem, muitos de nós conhecemos pessoas, e talvez alguns estejam até assistindo a gente, que eram apenas frequentadores de igreja, frequentadores de templos, mas agora não, estão orando mais, estão jejuando, estão lendo a Bíblia, estão participando da live, não ficam desligando a live, não ficam fazendo outras atividades, mas estão dizendo assim: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre. Então as pessoas estão buscando mais o Senhor, né? Nesse momento tão difícil, nós estamos vendo um ápice de muitas pessoas que antes estavam drogadas, vivendo a vida conturbada cristã, e agora estão buscando mais o Senhor. Então naquele momento, Deus permitiu a provação. Coloque no seu coração: Deus está permitindo tudo isso. Pastor, qual o propósito disso? Ele vai ser glorificado. Levante suas mãos e creia nisso. Deus está permitindo situações difíceis em nossas vidas para que Ele seja glorificado. Quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus permite até certo ponto. A segunda lição que eu aprendi. A primeira foi essa, anote aí. Deus permite situações de provações e adversidades. Anote aí. Segunda coisa que eu aprendi nessa história dos egípcios contra os judeus na saída do Egito lá. Deus permite superioridade dos seus inimigos. Deus permite. Muitas vezes nós estamos numa situação que estamos naquela luta entre Davi e Golias, entre um exército de Senaqueribe e o exército de Ezequias. Deus permite muitas vezes, como aconteceu com Gideão, 300 contra 125 mil midianitas. Deus permite essa defasagem numérica, ou seja, Ele permite muitas vezes os teus inimigos ter mais dinheiro, mais condições, mais posse, mais conhecimento, mais tecnologia, mas para que Ele permite tudo isso? Mais cavalos, mais cavaleiros, para que Ele demonstre mais ainda o poder dele. Amém? Abra sua Bíblia, Êxodo 14, 23. Diz lá: os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Glória a Deus! Que maravilha! Que maravilha! Como nós aprendemos agora que Deus permitiu todos os carros, não foram alguns carros. O que a Bíblia está dizendo aqui, é que Deus não permitiu somente uns 3 ou 4 carrinhos de guerra de Faraó. Que Deus não permitiu somente uns 10 cavaleiros, não. Todo o contingente de guerra que estava preparado naquele momento à disposição de Faraó foram atrás dos judeus.
Então, não estou falando aí de um grupinho pequeno, de uma pequena armada, mas do exército todo. A Bíblia diz com todos os cavalos, com todos os carros de guerra, com tudo que eles tinham de maior e de mais forte. Meus irmãos, quantas vezes enfrentamos situações onde o lado que está contra nós, muitas vezes é a maioria. Muitas vezes é o que tem mais dinheiro, é o que tem mais força. Lutar contra uma empresa, lutar contra o governo, lutar contra uma situação, a imprensa ou qualquer outra coisa, não sei. Muitas vezes olhando pelo lado humano, é uma luta desproporcional. O que nós estamos vivendo muitas vezes estamos lutando sozinho. Ninguém da nossa família nos ajuda, estamos ali intercedendo, orando, pagando o preço. E a gente percebe que nós somos, em termos numéricos, a minoria e nós somos os mais frágeis de uma situação. Deus permite a situação para que, nesta situação, você veja a sua fragilidade, veja a sua limitação, para que você consiga depositar nele a sua confiança. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando nós temos um plano de saúde, quando nós temos um bom salário, quando nós temos um bom dinheiro no banco, sabe, tem muita gente que está muito preocupada com essa quarentena não. Sabe por quê? Porque tem muito dinheiro aí já armazenado, tem muito patrimônio, talvez estejam nas suas fazendas, talvez esteja nos seus aras, talvez esteja aí nos seus passeios, tranquilos, esperando só a pandemia passar com a sua geladeira abastecida, né? Fica até fácil dizer, fique em casa, não é verdade? E quantos aí que não tem um salário fixo, né? Que não tem estabilidade em um trabalho, que não tem a seu salário ser depositado na conta todo dia 5 ou dia 10, né? E aí buscam semanalmente o seu trabalho, buscam semanalmente, né, a lida diária de ver o que está acontecendo para trabalhar, para ganhar seu pão cada dia. Esse tipo de pessoa está assim, ó, Deus, é o Senhor que é a minha salvação. É o Senhor que é o meu baluarte, é o Senhor que é a minha rocha, eu dependo do Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos tantas situações que contribuem para a nossa confiança. De certo modo, orar para Deus fazer o milagre é até fácil. O ruim é quando você não tem nada. É quando você está ganhando somente R$600 do governo e mais nada, e você dizer assim, Senhor, eu não posso alimentar minha família com R$600, eu preciso de mais. Mas o Senhor é o meu guerreiro, o Senhor é o meu general, o Senhor que vai pelejar por mim, porque agora a minha confiança está depositada só no Senhor. Não está no meu carro, não está no meu patrimônio, não está no meu plano de saúde, não está nos meus conhecimentos, nos meus conhecidos, nos meus amigos, porque nesse momento os meus amigos me abandonaram, a minha família me rejeitou, as pessoas da minha igreja até esqueceram de mim, mas o Senhor não esqueceu e nunca esquecerá. Amém ou não? Então, essa aí é a segunda coisa, né, que eu aprendi nessa lição. Primeiro, é que Deus permite situações difíceis. Então, dê glória a Deus porque Deus está permitindo, porque Ele tem um propósito. Segundo, Deus permite superioridade dos seus inimigos ou da situação. Para quê? Para que você demonstre que você verdadeiramente reconhecendo que você é frágil e limitado e que só Deus pode todas as coisas. Terceira coisa que eu aprendi com este exemplo que eu estou dando a respeito dos carros e cavaleiros de Faraó, é que Deus permite que cheguemos ao extremo, sabe, ao limite. Sabe aquele negócio que você diz assim, tem até uma canção cristã que fala assim, quando tudo diz que não. Deus permite, irmãos, a situação chegar, e Ele só vai fazer o milagre lá nos últimos segundos, sabe, da prorrogação do segundo tempo. Ou seja, Deus ele tem uma característica interessante, ele permite que a prova, o teste, vá até o limite das nossas forças. Ele não passa disso, porque a Bíblia diz que Deus não nos prova além do que podemos suportar. Mas não vai achar que Deus vai permitir Faraó ficar bem distante de você, o problema ficar bem longe, não, vai chegar pertinho de você. Olha o que a Bíblia diz nesse texto que eu li agora, de Êxodo 14, 23. Que os carros dos egípcios perseguiram os judeus até o meio do mar. Até o meio do mar. Vejam bem, Deus permitiu que os judeus estivessem escapando ali por alguns metros de distância entre um e o outro. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 43, capítulo 14, versículo 23.
Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus permitiu que o exército poderoso de Faraó entrasse dentro do Mar Vermelho aberto e chegasse a meio. Olha o que a Bíblia diz. Eles chegaram até o meio do mar. Estavam já faltando só metade do mar para chegar onde os judeus estavam, que era do outro lado. Eu li esse texto, irmãos, ontem e estava meditando nessa palavra que Deus enviou, né? E eu meditando nessa parte, eu disse, nossa, como Deus é. Deus permitiu que os judeus escapassem por alguns metros, por um espaço pequeno. Não foi um espaço grande de folga, não. Irmãos, preste bem atenção, está lá no Êxodo 14, 23. Eles perseguiram os judeus até ao meio do mar, próximo. Quando estava bem próximo, imagina, irmãos, como estava o povo apavorado do outro lado do Mar Vermelho. Não é? O povo vendo aqueles carros e cavaleiros vindo, homens com espadas na mão, com rosto de violência, com aquele sentimento de vingança, não é? Tal era o ódio que eles nem perceberam que eles estavam andando por dentro do mar. Eles estavam andando por dentro do mar e eles nem se importaram muito com isso, que eles foram atrás dos judeus e perseguiram dentro do Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles chegaram até o meio e quando o povo todo atravessou, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés levantar a vara novamente e aí o vento soprou sobre, e antes de acontecer isso, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus lançou confusão, né? Porque uma das coisas importantes é que Deus ele quer ser glorificado numa situação como essa, no que você está passando. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 14, versículo 24 e 25. Aí vem a quarta e última lição, que Deus permite a confusão dos teus inimigos na hora do milagre. Né? Olha o que a Bíblia diz, no fim da madrugada, Êxodo capítulo 14, versículos 24 e 25. Vou esperar você abrir aí. Olha o que a Bíblia diz. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Olha que coisa linda. A primeira coisa que Deus começa, como ele começa a agir, é quando a confusão entre os inimigos começa a acontecer. Irmãos, preste atenção no sinal de Deus. Você quer saber quando Deus está começando a agir por você, pela sua família, pela sua casa, pela sua nação, não é? É quando você vê aqueles que eram seus inimigos começarem a ter confusão, não saber o que é para fazer, não saber como fazer, não saber o que fazer, e aí você começa a ver a confusão muitas vezes na família, na empresa, né? Entre aquelas pessoas que estavam ali lutando contra você, e você começa a ver como é que diz a palavra, você começa a ver a perseguição, a confusão, como se diz. Amém ou não? Então, olha o que a Bíblia diz, que o povo ficou confuso, né? Está aqui em Êxodo, capítulo 14, e o versículo de número 24, que o Senhor pôs em confusão, olha só, o Senhor pôs em confusão, olha o que a Bíblia diz, o exército de Faraó. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém. Mas olha o que tem aqui o resto da palavra. E ele fez com que as rodas dos carros e cavaleiros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Glória a Deus. Você viu isso no texto? Você viu isso no texto? Êxodo capítulo 14, e o versículo de número 24 e 25 diz assim, que Deus disse, Deus confundiu o povo, os egípcios, Deus fez com que as rodas do carro, sabe aquilo que a gente começa a perceber que que simbolizava a força dos egípcios, né? Que simbolizava a confiança deles, eles estavam ali entrando no Mar Vermelho, não importava se era uma coluna de água de um lado, coluna do outro, eles estavam andando, e aí a confusão aconteceu, e as rodas dos carros começaram a se soltar. Quando as rodas começaram a se soltar, e eles começaram a ter dificuldade de conduzir os carros, preste bem atenção, olha como Deus está revelando. Os egípcios começaram a gritar: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Olha o que a Bíblia nos revela.
Primeiro, Deus fez com que houvesse confusão. Segundo, você percebe que Deus fez soltar as rodas dos carros que eram a base da confiança dos egípcios. Lembra que eu falei para vocês que o Egito tinha um grande poderio militar e sobre aqueles carros ali eles depositavam a confiança deles. Eles estavam confiando que aqueles carros ali ia dar para chegar até, não é, os judeus e eles iam conseguir executar a sua missão. E o terceiro é que eles viram que quando as rodas se soltaram, aquilo que eles confiavam se soltou, se desprendeu. A Bíblia diz que eles caíram na real, caíram no chão. E talvez tiveram que sair correndo. E eles disseram, vamos fugir dos israelitas. E o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Um exército que estava agora, como é que eu posso dizer, sem o carro, sem as rodas, sem o poderio militar, sem a sua força, agora estava com medo, fugindo de um povo maltrapilho, de um povo que eram escravos do Egito. Aquele grande exército estava fugindo de camponeses, de escravos. Sabe por quê? Porque as rodas soltaram. Olha, irmãos, o mar se abriu, os egípcios não se assustaram, entraram dentro do mar. Viu a coluna de fogo, depois que a coluna saiu, né, que a coluna saiu um momento para que eles viessem perseguir novamente os judeus, eles não se assustaram. Mas quando as rodas dos carros soltaram, eles tiveram a convicção de que Deus tinha lutado contra eles e que Deus estava a favor do povo judeu. Sabe, queridos, também nos dá uma demonstração, uma história interessante de que nós não podemos ter o comportamento igual aos egípcios. Confiar no nosso carro, confiar no nosso plano de saúde, confiar nos nossos conhecimentos. Ah, pastor, mas eu for formado, nessa crise eu vou dar um jeito, eu vou conseguir trabalho, eu vou conseguir dinheiro de algum lugar, eu sou uma pessoa desenrolada, pastor, eu tenho conhecimentos. Irmãos, não coloquem nas rodas dos seus carros, né, nos seus carros, nos seus cavalos a sua confiança. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Então, você percebe que muitos cristãos estão tendo um comportamento semelhante aos egípcios. Eles confiam nos carros. Enquanto eles estão nos carros, eles se sentem confiantes. Enquanto eles estão com a casa, eles estão confiantes. Enquanto eles estão com emprego, eles estão confiantes. Enquanto o dinheiro está caindo na conta, eles estão confiantes. Quando ninguém da família deles está doente, eles estão confiantes naquilo que eles são e muitas vezes achando que Deus está ali, mas não interfere tanto. Mas quando as rodas dos carros caem, quando eles ficam a pé e põem o pé no chão, a gente cai na realidade. Cai na realidade, porque o simbolismo de cair no chão, irmãos, é cair na realidade. Como Paulo caiu no chão, é chegar na realidade e perceber que nós não somos nada, percebemos que somos como o vento, que hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, que toda a minha força, que toda a minha saúde não é nada diante de um problema que Deus não esteja comigo, né? E a gente pode passar por embaraços porque achamos que oramos, somos super crentes, pastores, bispos, apóstolos e líderes de igreja, que nós temos um relacionamento com Deus assim, e quando chega no momento que a roda do carro cai, misericórdia. Misericórdia. Tudo aquilo que a gente conhece de força humana vai embora. Tudo aquilo que vem, que nos dá aquela ousadia, acaba como fosse uma pólvora que explode e a fumaça só deixa a fumaça, só resta a fumaça. E a gente começa a perceber que sem Deus nós não somos nada. Como Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Sabe, queridos, aquela vantagem que os egípcios tinham sobre os judeus, agora a vantagem tinha acabado. Eles tinham, a Bíblia diz que eles tinham, né? Eles tinham carros e cavaleiros. Eles tinham um exército poderoso. Mas agora eles estavam nos pés com o chão. Eles caíram na realidade e perceberam que eles não eram nada diante de Deus. Nós não somos nada diante do poder de Deus. Nós não somos nada diante do que Ele pode fazer através das nossas vidas e pelas nossas vidas. Eu não posso confiar no meu plano de saúde. Eu não posso confiar no meu dinheiro. Você pode perceber que muitas pessoas que estão morrendo aí com esses vírus, muitos têm pessoas que têm muito dinheiro, dono de banco, dono de empresa, grandes empresários que têm um grande plano de saúde diamante, top do top, com o melhor hospital aqui de São Paulo, com todos os aparatos necessários para que ele preservasse a vida, e aí eles morreram.
né? Então a gente começa a perceber que, podemos perceber que a nossa confiança ela não pode estar no que temos, naquilo que somos, naquilo que possuímos, naquilo que conhecemos, mas naquilo que acreditamos, na crença na palavra de Deus, porque esta palavra é que tem poder. Quando a roda do carro sai, a gente não sabe porque o que fazer, porque os pés vai para o chão e cai na nossa realidade e vê que nós não somos exatamente nada. Nós somos pó e cinzas. Hoje estamos aqui e amanhã não estamos. Reconheça, como eu estou agora reconhecendo cada vez mais que eu tenho que colocar minha confiança no Senhor. Os israelitas, eles atravessaram o Mar Vermelho, o fundo do mar, com os pés no chão, pisando no chão. Os cavaleiros de Faraó vieram com carros, os carros soltaram as rodas e agora eles caíram no chão e tiveram que andar e cair na realidade. Eu estou precisando, irmãos, cada vez mais reconhecer a minha limitação diante de tanta situação ruim que está acontecendo. Então vamos colocar diante de Deus a nossa confiança. Vamos fazer com que os nossos inimigos olhem para nós e digam assim: verdadeiramente o Senhor está lutando por você. O Senhor está lutando por Bruna, por Lourdes, por Maria Andrade, por Davis. Deus está lutando por Neuzemi, Deus está lutando por Alex, Deus está lutando por João, por Marcos, por você que está me assistindo agora. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu sei que se você confiar em Deus, Bruna Soares, todos vocês, Deus está lutando por vocês. Deus está lutando por você. A sua batalha é a batalha de Deus. Mas 4 lições temos que aprender recapitulando agora. Primeiro, Deus permite situações de provações. Então não faça como o povo judeu. Na hora da provação, não murmure. Espere a salvação do Senhor. Continue marchando que o mar vai se abrir. Segundo, aprenda uma coisa. Deus permite superioridade dos inimigos. Você vai ver inimigos mais fortes, mais poderosos. Mas para quê? Para que você veja a sua limitação. Terceiro, Deus permite que chegamos ao extremo, ao limite. Deus espera que cheguemos ao extremo, ao limite. Deus permitiu que os judeus fossem perseguidos até metade do Mar Vermelho. E quarto, Deus permite a confusão entre seus inimigos para que a roda caia, para que a força deles caiam e assim eles venham a ver o grande poder de Deus lutando por vocês e pela sua família. Amém? Glória a Deus por essa maravilhosa palavra que Deus nos deu. Você que chegou agora, ou que está assistindo agora, volta lá no início, depois assiste tudo de novo. Compartilha a sala de vídeo aí com outra pessoa. Faz uma sala de vídeo agora. No seu Facebook você pode fazer isso. Você clica lá, faz uma sala de vídeo de muitas pessoas que vão assistir junto com vocês. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos orar, agradecer a Deus por este momento maravilhoso? Vamos orar. Olha, fecha os teus olhos aí. Não perde a bênção não. Pai Celestial, Pai querido, Pai amado. Obrigado porque eu pude perceber através desta mensagem, enviada pelo Senhor ao nosso apóstolo Nadilson, que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor e na Tua palavra, Pai. Porque os carros, os cavaleiros, os planos de saúde, o conhecimento médico, o financeiro, o poder aquisitivo, a empresa que trabalhamos, nada disso tem valor diante de uma crise onde nós sabemos que o Senhor deseja ser glorificado. Nós sabemos que a igreja precisa se humilhar mais, reconhecer que por mais tenhamos templos bonitos, tenhamos oratórias nas pregações, louvores maravilhosos, talvez representantes dentro dos governos, nós não somos nada sem a Tua presença aqui na terra. Sem a Tua presença em nossas vidas, a igreja não é nada. É apenas um monte de pessoas flageladas que saíram do Egito, que estão indo para a terra prometida. Meu Deus, um exército que ainda está sendo preparado. Meu Deus, nós estamos vivendo uma época onde começamos a trajetória no deserto. E estamos a pé, precisando viver com o pé no chão, mas a cabeça no céu. Confiando que o Senhor está cuidando de nós, confiando que o Senhor está cuidando da nossa família. É o Senhor que não permita, Senhor, que não permite esse vírus maldito entrar na nossa casa. É o Senhor que permite muitas vezes chegar na porta para poder nos mostrar que chegou ao extremo para a aprovação da nossa fé. Queremos que o Senhor vá ao encontro de cada um agora, que está ouvindo esta oração, que está orando comigo, e que o Senhor venha agora tirar todo o medo.
Que o Senhor vai tirar agora todo espírito de murmuração. Todo espírito, meu Deus, que leva o cristão, Senhor, a reclamar, a praguejar, a ficar perguntando, não tinha túmulo lá no Egito, era melhor estar no mundo. Lá no mundo estava melhor do que estar dentro da igreja. Parece que agora as coisas apertaram mais, parece que as coisas estão no extremo. Deus, cuida deste irmão, cuida desta irmã que está sucumbindo diante, Senhor, do problema. E faz com que eles enxerguem a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado por esta ministração. Obrigado pela tua santa palavra. Nos dá um dia abençoado. Continua com o teu povo. Continua com os teus filhos. Esta é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.